esculturas de deuses celestiais do passado, lugares antigos perfeitamente planejados. Quantos achados antigos podem nos revelar e informar? Algumas recentes descobertas que vamos mostrar neste vídeo lançam uma nova luz sobre o passado, de civilizações provavelmente muito mais inteligentes do que pensamos, capazes de realizar atos bastante sofisticados. Neste vídeo iremos conhecer descobertas arqueológicas, 8 achados surpreendentes do passado. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Utensílio particular, Roma Antiga. Quando pensamos na era romana, tendemos a pensar em sua grandiosa arquitetura, esculturas e impressionantes ruínas, mas os objetos menores, artefatos do cotidiano, é que podem nos afetar diretamente como indivíduo. São objetos que eram usados na vida diária das pessoas da época. E este gadget romano encontrado foi claramente projetado para impressionar. Entre os luxuosos jantares que caracterizavam a vida romana, este utensílio particular se destacou. É uma combinação de colher e garfo, um gadget da época pensado para ter seu destaque. Assim como exibir um dispositivo portátil moderno, ele exalava um ar de sofisticação. Para os jantares não convencionais dos romanos, essa invenção tinha sua praticidade, entrelaçada com opulência. Eles se reclinavam em sofás, deixando uma mão livre. Esta ferramenta de dupla finalidade permitiu-lhes desfrutar sem esforço das suas suntuosas festas, um lembrete da sua riqueza e engenhosidade. Semelhante à tendência da sociedade atual, por gadgets e souvenirs não essenciais, os romanos se entregavam ao luxo. Este paralelo entre o mundo antigo e a nossa existência moderna acrescenta uma camada de relevância, colmatando a lacuna temporal. Embora não possamos viajar no tempo, conectar as nossas vidas contemporâneas ao passado aproxima a história, tornando-a tangível e pessoal. Número 7. Cemitério de 2000 anos, França. Cerca de 50 esqueletos e oferendas de uma necrópole do século II foram encontrados no centro de Paris, na França. A descoberta aconteceu durante obras de renovação de uma estação de trem, no 14º distrito da capital francesa. O cemitério é um vestígio da ocupação galo-romana, que morava na região há mais de 2000 anos e deu origem ao nome atual da cidade. Os esqueletos estavam enterrados a poucos quilômetros do Jardim de Luxemburgo, desde o século II. Por sorte, não foram destruídos ao longo das recorrentes obras que transformaram a capital. Mas os achados não foram uma surpresa completa para os arqueólogos, pois suspeitava-se que havia uma necrópole próxima no sul de Lutécia, nome dado a Paris no período galo-romano. A necrópole explorada é conhecida como Saint-Jacques e acredita-se que era a maior da cidade galo-romana. Antes da descoberta dos novos esqueletos, ela já era conhecida dos arqueólogos por ter sido parcialmente explorada no século XIX, e uma parte do cemitério, nunca explorada, foi preservada. Os esqueletos encontrados são de homens, mulheres e crianças. Havia também peças de cerâmica, de vidro e outros objetos domésticos. Isto pode permitir compreender a vida dos Parisi através de seus ritos funerários, assim como o povo pelo estudo de seu DNA. Número 6. Pequena estátua de Ptah, Egito. Esta estátua egípcia foi criada para conter o espírito de um deus. No Antigo Egito, em meio à grandiosidade de pirâmides, obeliscos e templos, existe uma pequena, mas requintada estátua de lápis-lazuli, projetada para veneração divina. Criada para incorporar a essência de Ptah, o deus da criação, esta pequena obra-prima já esteve no santuário de um templo, mas agora é uma exposição popular no New York Met. Ptah, o deus egípcio, deu forma ao vazio primordial, uma extensão escura envolta em água antes do nascimento do mundo. A escolha do lápis-lazuli, uma raridade importada do distante Afeganistão, é simbólica. A escultura revela o papel multifacetado de Ptah. Pequenas manchas de perita, parecidas com estrelas, adornam o radiante lápis-lazuli, significando seu domínio como o Senhor do Céu. Um colar de conta simboliza sua maestria como artesão, enquanto trajes reais, barba real e cetros proclamam sua soberania sobre o Alto e o Baixo Egito.
Observe atentamente e você descobrirá o hieróglifo Mat na base, que significa verdade. A estátua do Senhor da Verdade reside neste santuário meticulosamente esculpido. Com apenas 5 centímetros de altura, esta estátua transcende a linguagem, falando conosco ao longo de 3 milênios. Número 5. Alta Vista e Cultura Chalchihuites, México. Alta Vista foi o centro cerimonial mais importante da cultura Chalchihuites em sua fase inicial. Foi fundada entre os anos 400 e 450, por padres ligados a Teotihuacan, e análises realizadas no local mostram que ele foi perfeitamente planejado, a começar pela sua localização próxima à linha do Trópico de Câncer, o que fala de seu significado e singularidade. Os antigos colonizadores de Alta Vista tomaram a Cordilheira Chalchihuites como um calendário, através do qual observavam o movimento anual do Sol, o que lhes permitia antecipar as mudanças de estação, tão importantes para o ciclo agrícola. E os monumentos foram planejados para registrar o nascimento do Sol, como também o seu movimento na abóbada celeste e o pôr do Sol. O que indica que Alta Vista foi estabelecida como um santuário dedicado ao Sol e às 4 direções do Sol, são os cantos das principais praças e edifícios projetados para fora, na direção dos 4 pontos cardeais, e seu alinhamento em relação ao Sol e à estrela polar. Somada à importância astronômica do local, a atividade minerária foi muito importante. Há um registro aproximado de 800 minas pré-hispânicas exploradas pela cultura Chalchihuites durante cerca de 600 anos. Este centro cerimonial foi abandonado entre os anos 850 e 900. A Alta Vista foi descoberta em 1908 por um estudante de arqueologia. Muitos estudos e escavações foram sendo realizados em anos posteriores, e desde 1994 especialistas continuam com os trabalhos de manutenção do local. Número 4. Primeiro dente falso, França. Arqueólogos encontraram na Europa Ocidental o que poderiam ser restos do primeiro dente falso. O implante dentário vem de uma mulher da Idade do Ferro, e sua câmara funerária é de madeira, ricamente mobiliada, que foi escavada em Le Chêne, no norte da França. A mulher tinha entre 20 e 30 anos quando morreu, e tinha um pino de ferro no lugar de um incisivo superior, que possivelmente já tenha segurado um dente falso feito de madeira ou osso, talvez já apodrecido. O túmulo estava em um recinto datado do século III AC, foi descoberto durante a construção de um conjunto habitacional, e continha uma rica variedade de bens funerários, que mostram todas as características da cultura celta-latene, que floresceu na Europa Central e Ocidental na época. Embora o esqueleto encontrado estivesse mal preservado, os dentes estavam em posição anatômica, com os molares, pré-molares, caninos e incisivos. E foi identificado então um pedaço de metal, para a surpresa dos arqueólogos. Através de análises perceberam que a mulher tinha 31, em vez de 32 dentes, e fotos tiradas no local da escavação mostram o pino de ferro no local onde estaria o dente perdido. Acredita-se que se tratasse de uma prótese dentária, ou pelo menos uma tentativa de uma. No entanto, especialistas duvidam que tenha sido bem-sucedido, pela ausência de condições estéreis durante este período. Mas com a má preservação dos restos mortais, não podemos dizer se o implante desempenhou algum papel na morte da mulher. Embora a descoberta possa ser o primeiro implante dentário conhecido na Europa Ocidental, próteses dentárias que datam de 5.500 anos foram encontradas no Egito e no Oriente Próximo. Porém, acredita-se que a maioria tenha sido inserida após a morte para restaurar a aparência do falecido. Os pesquisadores também não podem descartar completamente a inserção post-mortem do pino neste caso. Mas eles argumentam que diversas evidências convergentes apontam para seu uso durante a vida como implante. Número 3. Trombetas de Tutancâmon, Egito. Este achado está muito próximo de Tutancâmon, conhecido de todos. São um par de trombetas, que foram encontradas na câmara mortuária do faraó Tutancâmon, em 1922, por uma equipe de arqueólogos. As trombetas, uma de prata esterlina e outra de bronze ou cobre, são consideradas as mais antigas trombetas operacionais do mundo, e os únicos exemplos sobreviventes conhecidos do Antigo Egito. Ambas as trombetas são finamente gravadas, com imagens decorativas dos deuses Haurashi, Tá e Amun.
As trombetas ficaram silenciadas por mais de 3.000 anos, soaram em alguns eventos após sua descoberta. No entanto, devido à sua fragilidade, é improvável que os trompetes sejam tocados novamente em qualquer reconstrução musical oficial. Uma série de acontecimentos místicos tem sido associados a estes instrumentos musicais nos tempos modernos. Número 2. Kits de pintura, África do Sul. Foram descobertos em uma caverna na África do Sul os mais antigos kits de pintura conhecidos, usados há 100.000 anos, na Idade da Pedra. São 2 conjuntos de instrumentos para preparar ocres vermelhos e amarelos, com o objetivo de decorar peles de animais, partes de corpos, ou talvez paredes de cavernas. As ferramentas de pedra e osso para triturar, misturar e aplicar os pigmentos foram descobertas ao lado das conchas de caracóis marinhos gigantes, que eram usados como primitivos potes de mistura. Outros ossos, incluindo a omoplata de uma foca, estavam entre os ingredientes para fazer os pigmentos. Os ossos provavelmente foram aquecidos no fogo e a gordura da medula usada como aglutinante para a tinta. Junto com antigos flocos de carvão, os pesquisadores encontraram uma marca d'água alta na parede interna das conchas, evidência de que um líquido desconhecido, provavelmente urina ou água, foi adicionado para tornar a tinta mais fluida. A notável descoberta lança luz sobre as capacidades e rituais do Homo sapiens, que ocupou a caverna há pelo menos 140.000 anos. A entrada da caverna foi bloqueada por areia há 70.000 anos. Segundo especialistas, este é o primeiro exemplo conhecido de planejamento, produção e curadoria deliberados de um composto. A descoberta lança uma nova luz sobre os primeiros Homo sapiens, e nos diz que eles eram provavelmente muito mais inteligentes do que pensamos, capazes de realizar atos bastante sofisticados, pelo menos 40.000 a 50.000 anos antes de qualquer outro exemplo conhecido disso. Número 1. Antigo Anel Romano, Itália. É difícil não admirar este deslumbrante anel de safira, de 2.000 anos. Este antigo tesouro romano provavelmente pertenceu a Calígula, o terceiro imperador romano, que governou de 37 a 41. Calígula é lembrado na história como um imperador infame, inteligente, mas também cruel, e se os relatos históricos do comportamento de Calígula forem baseados em eventos reais, pode-se dizer que este anel precioso é tão bonito quanto Calígula era horrível. Acredita-se que o holólito azul celeste, feito de um pedaço de pedra preciosa, representa Cesonia, a quarta e última esposa de Calígula. O anel de safira de Calígula fez parte da coleção do Conde de Arundel de 1637 a 1762, quando se tornou uma das famosas joias de Marlborough. Mais tarde, o anel foi disponibilizado para compra em um leilão, e foi vendido em 2019. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de descobertas arqueológicas, 8 achados surpreendentes do passado. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!